Boa noite para esse grupo querido, que se reúne todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, nesse mesmo link, com o objetivo de fazermos as leituras e refletirmos juntos e compartilharmos sobre as obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook. E essa semana, retomando a leitura do livro que nós escolhemos, que é a autobiografia do Bert Hellinger, hoje aqui na página 122, lá no comecinho. Temos uma leitora hoje, Reni, que é a Cris Duarte, mas antes de iniciarmos, assim, de falarmos todas as nossas mensagens iniciais, eu tenho uma mensagem de gratidão muito especial a você, porque o Marquinhos não pôde estar presente hoje aqui, mas o Renê, ele adiantou os atendimentos no consultório dele para estar aqui presente conosco, então eu quero registrar nossa gratidão pela sua presença, pela sua dedicação, sobretudo pelo seu amor aqui ao nosso grupo e por você estar aqui hoje conosco. Muito grata mesmo a você. E com esse sorriso, com essa alegria de sempre. Então, a satisfação é ainda maior de registrar esse agradecimento. E esse grupo, ele é uma iniciativa do Hamilton, que convidou muita gente boa, que fez e continua fazendo parte aqui no nosso coração, e a gente relembra sempre com carinho do Renato Bertacci, da Alice Satin, do Osvaldo, do Marcos Castro e do René Schubert, que hoje está aqui conosco, que recebeu esse nosso agradecimento e reconhecimento especial. E lembrando, pessoal, que os nossos encontros, eles são sempre gravados e depois são disponibilizados no canal do YouTube do Hamilton. E quem quiser fazer alguma pergunta no decorrer do nosso encontro, pode ou escrever no chat, ou então levantar a mão, que vai ter um momento da leitura que o Renê vai sinalizar uma pausa para a gente poder compartilhar. Então, acho que eu não esqueci nenhum recadinho, Renê, mas se eu esqueci, por favor, você complementa com muita alegria, com muita honra, te passo a palavra, meu querido. Obrigado, Larissa. Boa noite a todos, todas presentes. Para vocês que estão nos assistindo no YouTube, né, também existe a possibilidade de vocês fazerem perguntas aí pelo canal. E lembrando que todos os vídeos aqui, né, do grupo de estudos, eles são depois baixados no canal do YouTube do Hamilton. Né? Teve uma pergunta recentemente para mim, Larissa, sobre e aquele vídeo, todos os vídeos estão salvos e depois são baixados no canal do YouTube. A questão é que leva um tempinho entre quando a gente grava e quando isso é baixado, mas todos eles estão lá, né, no canal do Hamilton. E, bom, vamos seguir, então, a partir da leitura. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida remanescente do último grupo, né, que a gente fez um exercício e tal, ou de grupos anteriores, isso também pode ser colocado aqui nesse grupo. Então, por favor, Cristiane, vamos iniciar essa leitura. Boa noite a todos. Devo uma compreensão mais aprofundada da hipnoterapia de Milton Erickson a 3 de seus alunos. Inicialmente, aos psicólogos norte-americanos Jeffrey K. Seig e Stephen R. Langton, ambos nascidos em 1947, que ganharam reconhecimento com suas publicações e aulas sobre o esclarecimento e a sistematização do método de Erickson. Mais tarde, também fiquei impressionado com o trabalho do psicólogo americano Stephen Gilligan, nascido em 1954, que desenvolveu a hipnoterapia de Erickson na chamada Self-Relations. Com o auxílio dessa psicoterapia das autorrelações, ele estimulava seus clientes a converter pensamentos negativos em energia positiva. Para tanto, integrava elementos do Aikido, do budismo e da meditação. Complementei a hipnoterapia com uma formação em programação neurolinguística, PNL, que, no fundo, é uma hipnoterapia aplicada e ampliada. Nesse método, trata-se de influenciar o pensamento e a ação com auxílio da linguagem. Aprende-se a liberar de sua rigidez posições inflexíveis e as consequentes imagens interiores por meio de alterações mínimas.
Ao mesmo tempo, a PNL ajuda o indivíduo a compreender melhor a si mesmo e os outros, contribuindo para o êxito na comunicação. Ofereci cursos nessa disciplina, mas com a hipnoterapia e a PNL, conheci, sobretudo, a importância terapêutica de histórias espontâneas. De maneira respeitosa e discreta, elas conseguem estimular o cliente a mudanças positivas. Gostaria muito de introduzi-las também em meu trabalho, mas simplesmente não me ocorreu nenhuma, até que, em um curso, de repente alguém disse: conte uma história. Essa foi a faísca inicial, e logo me veio à mente, sem mais nem menos, a história do pequeno e do grande Orfeu. Gosto muito dessa história, pois ela mostra o que realmente importa na vida. A felicidade nos parece tentadora e enganadora, atraente e perigosa. Isso porque, com frequência, o que desejamos traz infelicidade e o que tememos, felicidade. Às vezes, preferimos nos agarrar à infelicidade, pois ela nos parece mais segura ou maior. Ou então, porque a consideramos inocência, mérito ou garantia para a felicidade que está por vir. Assim, talvez menosprezemos a felicidade como algo habitual, transitório e fugaz, ou a temamos como culpa, traição, sacrilégio ou sinal de infelicidade. Por isso, chamei a história de felicidade dupla. Felicidade dupla. Antigamente, quando os deuses ainda pareciam muito próximos dos homens, dois cantores de nome Orfeu viviam em uma pequena cidade. Um deles era o grande. Inventara a cítara, precursora do violão, e quando tocava suas cordas e cantava, a natureza ao seu redor ficava enfeitiçada. Animais selvagens deitavam mansos aos seus pés, árvores altas se curvavam até ele. Nada resistia às suas canções. Por ser tão grande, cortejou a mais bela mulher. Em seguida, começou seu declínio. A bela Eurídice morreu durante a cerimônia do casamento, e o cálice cheio se rompeu ainda quando ele o erguia. Porém, para o grande Orfeu, a morte não era o fim. Com a ajuda de sua elevada arte, descobriu a entrada para os infernos, desceu ao reino das sombras, atravessou o rio do esquecimento, passou por Cérbero, compareceu vivo perante o trono do Deus dos mortos e comoveu-o com sua canção. A morte libertou Eurídice, porém, com uma condição. Orfeu não poderia virar-se para vê-la até que ambos deixassem os infernos. Orfeu ficou tão feliz que não notou o escárnio por trás desse favorecimento. Pôs-se a caminho, de volta à vida, ouvindo os passos de sua amada esposa atrás de si. Passaram ilesos por Cérbero, atravessaram o rio do esquecimento, iniciaram a subida à luz, viram-na de longe. Então, Orfeu ouviu um grito. Eurídice havia tropeçado. Assustado, virou-se e ainda viu as sombras caírem na noite. Estava sozinho. Dominado pela dor, cantou a canção de despedida. Ah, eu a perdi. Toda a minha felicidade se foi. Ele próprio retornou à luz, mas depois de ter estado entre os mortos, a vida se tornou estranha para ele. Quando mulheres embriagadas quiseram conduzi-lo à festa do novo vinho, ele recusou e elas o dilaceraram vivo. Tão grande era a sua infelicidade, tão inútil era a sua arte. Porém, o mundo inteiro o conhecia. O outro Orfeu era o pequeno. Não passava de um menestrel. Aparecia em pequenas festas, tocava para pessoas sem importância, proporcionava pequenas alegrias e se divertia com isso. Como não conseguia viver da própria arte, aprendeu uma profissão comum. Casou-se com uma mulher comum, teve filhos comuns, pecava de vez em quando, era feliz como um comum mortal e morreu velho e farto de dias. Porém, ninguém o conheceu, apenas eu. Após essa história, desfez-se o encanto. Escrevi muitas outras. Elas me ocorriam de maneira totalmente espontânea em determinadas situações. Até hoje, incorporo-as em seminários. Muitas vezes, uma história destina-se a determinado cliente, mas não o revelo.
Sempre a narro para todo o grupo, pois, com frequência, os outros também se comovem com ela. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a seguinte história, que na verdade era para um cliente que sofria de asma: a remoção. Alguém mora em uma pequena casa e, com o passar dos anos, acumulou muita tralha em seus cômodos. Muitos hóspedes levavam suas coisas para lá e, quando iam embora, deixavam algumas malas. Era como se permanecessem ali, embora já tivessem partido havia muito tempo, para sempre. Também o que o proprietário havia acumulado era mantido na casa. Nada deveria acabar nem se perder. A memória também estava presa às coisas quebradas. Por isso, elas permaneciam no local e tomavam a melhor parte do espaço. Somente quando o dono da casa estava quase sufocando, começou a arrumá-la. Começou pelos livros. Ainda queria observar os quadros e compreender doutrinas e histórias estrangeiras? O que já havia sido realizado muito tempo antes foi eliminado, e nos cômodos entraram a luz e a claridade. Então, ele abriu as malas que não eram suas à procura de alguma coisa que ainda pudesse lhe servir. Descobriu algumas preciosidades e as colocou de lado. O restante pôs para fora. Jogou toda a tralha em uma cova profunda, cobriu-a bem com terra e plantou grama em cima. É fácil reconhecer o que constitui a diferença entre uma exortação direta à ação e a narração de uma história. Na maioria das vezes, aquele a quem se dá um bom conselho sente-se inferior. Como ele se protege, então, dessa perda de autoestima? Para manter sua dignidade, acaba não seguindo o conselho e, se possível, chega a fazer justamente o contrário. Em contrapartida, as histórias não lhe tiram a dignidade e o conselho nelas escondido é seguido. Desse modo, elas levam à cura. Também me ocupei da terapia provocativa do americano Frank Farrelly, professor de assistência social e psiquiatria. Em sua terapia de curta duração, ele desafiava o cliente de maneira bem-humorada, mostrando seu comportamento autodestrutivo ou os pensamentos que o paralisavam, porém sem ofendê-lo nem magoá-lo. Desse modo, o cliente conseguia rir de si mesmo e ganhar liberdade para mudar. Além disso, frequentei os cursos de Jacob Lev Moreno, 1889 a 1974, psiquiatra e fundador do psicodrama, que nasceu em Bucareste. Viveu por muitos anos em Viena e, em 1925, emigrou para os Estados Unidos. Como em uma peça de teatro, o cliente apresentava-se como protagonista de seu tema emocional. Com o auxílio do grupo e o apoio do diretor, ou seja, do terapeuta, a ativação da espontaneidade e da criatividade possibilitariam o abandono de estruturas estanques dos papéis. Contudo, nos anos de 1970, outra orientação ganhou importância: a terapia familiar, que se tornaria a precursora da constelação familiar fundada por mim mais tarde. Em 1973, foi publicado nos Estados Unidos o livro pioneiro de... Esse nome você podia pronunciar? Peraí. Ivan? Peraí. Ivan Bosnomeri-Nagy. Isso. E Geraldine M. Spark. Isso mesmo. Aí tem o nome do livro, né? Traduzido para o alemão em 1982. Tem a tradução aqui: Lealdades Invisíveis, Reciprocidade na Terapia Familiar Intergeracional. Traduzido para o alemão em 1982. O professor de... Só um tempo, Cris. Okay. Essa é uma parte muito importante, porque se perguntou do nome dele. A obra de Bosnomeri-Nagy, ela realmente marca muito o percurso aí de Bert Hellinger, porque quando ele fala das lealdades invisíveis, o Bert Hellinger fala bastante, né, quando ele fala que todas as crianças são boas, né, e seus pais também, ele está falando dessas lealdades invisíveis. E Bosnomeri-Nagy também fala do equilíbrio de troca, né, entre dar e tomar, né? E aqui tem uma tradução que foi feita direto do alemão, né, de terapia familiar, né? Na verdade, é a terapia sistêmica familiar, né? Ela surge nos Estados Unidos, né?
E essa movimentação da terapia sistêmica familiar realmente acaba depois chegando aqui na constelação sistêmica familiar, por exemplo. Né? Aí a gente tem o nome sistêmico muito forte, porque vem também da terapia sistêmica. Ou seja, todos nós participamos de sistemas mais próximos, sistemas mais distantes, diretos ou indiretos, né? Mas todos nós somos seres sistêmicos, né? Então, a terapia sistêmica ela foi uma grande revolução nos Estados Unidos. É interessante que, quando ele fala da PNL, ele fala de Milton Erickson, então ele está falando dos Estados Unidos, só que quando ele fala de Stephen Gilligan, ele está falando já de uma evolução europeia, né? Stephen Gilligan, ele é vivo ainda, ele ainda ensina, já veio aqui para o Brasil, né? Hoje ele trabalha bastante com o trabalho hipnose transgenerativa, né? Então, ele continua produzindo nessa questão da PNL, né? E aí a gente tem a hipnoterapia ericksoniana, a gente tem a programação neurolinguística, a gente tem a questão, a gente pode falar talvez da contação de histórias, né? Ou então das metáforas, né? Que Bert Hellinger traz tanto, né? As histórias, as metáforas, e aqui ele está falando de um processo espontâneo, né? Como isso vem para ele, como que intuitivamente ele as transcreve ou ele as narra para seus clientes. Isso muitas vezes a gente também faz na PNL. Existem vários exercícios de programação neurolinguística onde a gente começa a contar uma história para o nosso cliente, só que a gente leva ele para um ambiente interno, tipo uma sala de cinema, ou de repente ele está sentado à beira de um precipício onde ele vê o mar, e aí começa a transcorrer uma história. Essas histórias atuam muito forte na alma dos clientes. E aí ele faz uma diferenciação muito bonita do conselho, né? A gente brinca em português, né? A gente fala, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Então, o conselho, muitas vezes, é que o Hellinger fala, ele cria uma diferenciação, né? Do que está dando conselho e daquele que é aconselhado, no sentido de um é maior e outro é menor. E esse desnível, às vezes, acaba sendo equiparado quanto aquele que recebeu o conselho fala, não, então vou fazer o oposto, ou então não vou fazer para ver o que dá. Né? E aí eu continuo me sentindo forte em relação a isso. Isso me faz lembrar uma passagem que tem nos Três Mosqueteiros, agora não me lembro o nome do escritor, Os Três Mosqueteiros, mas onde Athos fala que ele jamais dá um conselho a uma pessoa, a não ser que ela peça 3 vezes. E aí ele fala, na primeira vez que a pessoa está pedindo um conselho, ela está falando por falar. Na segunda vez que ela pede um conselho, geralmente ela está começando a perceber que ela precisa de ajuda. Na terceira vez que ela pede seu conselho, ela está desesperada e ela vai prestar atenção no que você vai dizer a ela. Então é interessante a forma como o personagem, né, de Arthur fala da questão do conselho, porque o conselho ele é uma coisa fechada. Já há uma história, a história ela é aberta. E vocês já devem ter sentido isso. Conforme a gente vai ouvindo uma história, principalmente quando ela é narrada, né, diferente de quando ela aparece no cinema e tal. Quando ela é narrada, a gente cria os personagens. E depois que o narrador para de falar, a história continua na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração. Né? Então, muitas pessoas sonham sobre as histórias. Muitas pessoas chegam na sessão seguinte e falam, então, você contou essa história. Você não contou essa história. Essa foi a história que o cliente depois foi, né, elaborando dentro de si. Isso é muito rico e o Bert Hellinger, até o final, ele trazia muito isso para nós nos seminários. Essas histórias, palavras, pequenas frases, pequenas poesias, né, que tinham essa força de levar adiante. E aí ele faz ainda a passagem pelo psicodrama, né? A gente sabe o quanto o psicodrama influenciou bastante as constelações familiares, né? Como uma abordagem teórica, prática, metodológica, né? A única diferença, ou talvez a grande diferença, é que no psicodrama você tem um script,
né? Você, cliente, você vai interpretar uma coisa a partir de um script. Na constelação familiar, não, você se coloca a serviço e você sente o campo manifestando aquilo que se mostra. Quer dizer, a ordenação do campo, ela é espontânea. Né? No psicodrama, não. Havia um posicionamento, porque o psicodrama parte do teatro. Né? E Levi Moreno trouxe muito os preceitos do teatro para uma questão de exposição, de espontaneidade, criatividade. Realmente tem uma força muito grande no ambiente terapêutico. Depois, Bert Hellinger fala da terapia de confrontação, né? Ou então provocativa. Né? Só que existem duas diferentes. Tá? Dentro da psicologia existe uma que é bem agressiva, né? Que é a de confrontação mesmo, você meio que ataca os mecanismos de defesa do indivíduo. Né? Essa que ele fala aqui, né? Inclusive ele menciona, né? Do Frank Farrelly, é usando humor. Ela é muito difícil, porque você realmente tem que ser, assim como o Bert Hellinger, né? Você tem que ter um longo percurso clínico para você ter essas tiradas humoradas, para você ter essa sensibilidade de fazer isso sem ferir o seu cliente, sem incomodar o seu cliente, sem diminuir ao seu cliente. Né? E aí ele chega em Ivan Bosnamerinadi, né, uma referência realmente muito importante, que foi aí que a Cris deu uma paradinha e a gente vai seguir a partir daí. Até aqui, vocês têm alguma dúvida ou gostariam de acrescentar alguma coisa ao que a Cris já leu ou ao que eu falei? Renê, no chat não tem nenhum comentário ainda, mas eu estou vendo que a Cris está com a mão levantada. É isso, Cris? Você consegue abrir seu microfone? Por favor. Pô, a Cris para falar de PNL é melhor que eu. Manda brasa, Cris. Então, só para complementar, para ilustrar o que você estava falando a respeito do Gilligan, por acaso, né, no ano de 2010 e 11, eu fui gerente do Instituto de Neurolinguística aqui no Rio de Janeiro, e nós é que trouxemos o Gilligan. E justamente foi quando ele se uniu ao Robert Dilts. O Robert Dilts hoje é o homem que continua a PNL, né? Ele junto com a Judith Delosier. Então, nós trouxemos o Gilligan e o Dilts para o Brasil, e justamente é isso que o Hellinger está falando aqui, né, no livro. Quando eles começaram a olhar o self e trabalhar mais a PNL generativa, ela é de terceira geração, né? Que é o que a Judith Delosier, junto com o Dilts, desenvolveram, que são exercícios que são constelações. E lá é interessante porque foi na mesma época em que começou a ficar forte aqui, né? 8, 9, 10, quando o Hellinger começou a vir mais ao Brasil, e a Judith Delosier veio também trazida por nós, e quando eu olhei os exercícios que ela fazia, que ela nos apresentou, eram verdadeiras constelações, né? Muito interessante, é justamente isso que você está trazendo aí, René, e o que o livro está dizendo aqui, né? E como que tudo foi caminhando ao mesmo tempo, né? Foi se abrindo ao mesmo tempo. Todos eles, esses gênios da década de 70, todos foram caminhando juntos, né? E lembrando que a PNL, ela foi modelada da hipnose, né? Por isso ele fala aqui que a PNL é uma hipnose aplicada, né? Porque o Bandler e o Grinder, eles olharam o Erickson e outras pessoas trabalhando, né? Tem aquela frase famosa que eles dizem: Dr. Erickson, o senhor sabe o que o senhor faz? Mais ou menos o que o Sheldrake perguntou para o Hellinger, né? O senhor sabe o que o senhor faz? E foi a mesma pergunta. E ele dizia, não. E aí eles disseram, então a gente vai mostrar para o senhor o que o senhor faz, né? Que é a metaposição, de levar as pessoas para o alto da sala. Então é todo esse caminho. Legal. Obrigado, Cris. Inclusive, agora nessa pandemia, está sendo uma oportunidade para conhecer o trabalho tanto do Dilts quanto do Gilligan, porque eles estão fazendo muita coisa online. Recentemente, até acompanhei uma palestra do Robert Dilts, né? Então vale a pena, né, para vocês que querem entrar mais aí na PNL e tal. Tem um livro dele novo que já foi traduzido, aquele de Coach Awakener, né? Que foi a editora Líder que traduziu, que está bem interessante, é bem bacana o livro. Então, outro percurso aí pelo qual
Bert Hellinger trilha, e que sim, muitos aqui têm essa formação, esse olhar, e sim, ele auxilia muito ao facilitador, né? Tanto pela questão dos exercícios, da postura, das dinâmicas, da leitura comunicacional, né? E eu vi também, Larissa, que o João, né, fez uma colocação aqui, né? No caso do homem com asma, na história criada, o homem guardava muitas coisas velhas e desnecessárias. Bert Hellinger não disse o desfecho. Ou talvez ele deixou em aberto exatamente porque isso acaba se fechando por si só, né? Como muitas vezes você vai contando a história, isso é engraçado com crianças, né? E aí você fala, porque aquela pessoa, ela comia e não escovava os dentes, tal, e aí a criança olha para você e fala, então ela tinha mau hálito. Não é que ela tinha mau hálito. Não, mas se ela não escovava os dentes, ela tinha mau hálito. Não, ela mastigava um hortelã. Então eu não preciso escovar os dentes, eu posso mastigar o hortelã. Então, é aquela coisa, a história ela vai se fechando na mente das pessoas, e como você falou aí, o desfecho, perfeito, é isso mesmo. O cara tinha um monte de tralha. A diferença é que ele não sabia as tralhas que ele tinha, ele não tinha consciência das tralhas que ele tinha. E aí, conforme ele vai tomando consciência, é aquela coisa, né? Entra a luz no quarto. Então, aquelas sombras começam a se mostrar, né? As suas formas, tal. É muito interessante porque tem muitas histórias do Bert Hellinger que ele lê, ou que a gente lê, e muitas vezes no começo a gente olha e a gente fala, não entendi, né? E aí a pessoa do seu lado olha para você e fala, eu também não, né? E aí, depois de algum tempo, cai aquela ficha enorme, aí você fala, nossa, né? Por que eu não vi isso? Porque você ainda não tinha vivido aquilo. Né? E muitas vezes aconteceu alguma coisa no seu relacionamento com papai e mamãe, com o seu marido, com seus filhos, e aí aquela história, ela cai novamente na sua cabeça. Você fala, né? Aquele livro, né, que o Marcos mostrou para a gente no último grupo, né? Que bom que eu sei. Né? Que é do Robert Schneider, que trabalha exatamente os contos de fada. Né? Como que os contos de fada, de repente, eles não falam desfecho. Né? Eles não falam que no final a bruxa morreu, tal. Eles falam, e aí a bruxa sofreu as consequências. E a criança, ela fica com isso, ela fica, que consequência é essa? E aí eles viveram felizes para sempre. Que caso é viver feliz para sempre? Né? Porque, assim, todas as histórias, pelo menos do Irmãos Grimm, termina com esse aí, né? Se bem que não as originais, tá? Mas foi assim que depois a Disney foi transformando isso, né? E vem depois o Shrek e mostra exatamente isso, né? Que na hora que casa, a história começa. Na hora que o casal se junta, aí que a história e o desafio começa. E aí são vários, né? Ou então, que nem o Homer Simpson e a Marge, né? Quer dizer, os maiores perrengues são do casamento, são da separação, são do divórcio, quem vai ficar com filhos, como vai ficar, quer dizer, os dramas, né, do dia a dia. Né? Isso, então, está nas entrelinhas do conto. Não é falado. Né? Isso é sentido. Né? Como o João sentiu. Né? Tem alguma coisa aqui, pegou alguma coisa aqui em mim. Né? E é isso mesmo. As histórias, elas nos tocam. Né? E o Bert Hellinger tem uma frase que é essa, né? As histórias que nos comovem, movem. Então, as histórias que movem, nos comovem. Né? Então, essa coisa de movimentação interna. Mais alguma colocação dos colegas? Ok. Então, podemos continuar a leitura. Desculpe a interrupção, Cris. Né? Você pode seguir depois do nome difícil aí. Fala só Nadi. A gente conhece ele no campo como Nadi. Doutor Nadi. E tá vendo? Já tô até íntima. Nadi. Vamos lá. O professor de psiquiatria, que nasceu em Budapeste, passou boa parte da vida em Viena e depois emigrou para os Estados Unidos. Era diretor do Instituto de Psiquiatria da Pensilvânia, na Filadélfia, que se tornou o maior centro de formação em terapia familiar na América. Entre suas inovações mais significativas estava a perspectiva multigeracional, que contemplava mais de 2 gerações de uma família na terapia.
Seria uma maneira de evitar a transmissão de padrões de conflito e a repetição de padrões de relacionamento. Com base em dados empíricos, Nagy também reconheceu que o sucesso do tratamento de pacientes esquizofrênicos é maior quando os membros da família são incluídos na terapia. Foi especialmente significativo, e para mim, o trabalho da psicoterapeuta americana Virginia Satir, 1916 a 1988, que também costuma ser chamada de mãe da terapia familiar. Tal como Ivan Nagy, ela se empenhava por incluir a família do cliente ao longo de várias gerações em seu trabalho terapêutico, para assim poder tratar os padrões e as problemáticas dentro do sistema familiar. Em 1959, Virginia Satir era membro da equipe fundadora do famoso Mental Research Institute, em Palo Alto, Stanford. Sob sua direção, surgiu ali o primeiro programa americano de formação para terapia familiar. Entre as excelentes produções de Virginia Satir, encontra-se o desenvolvimento da chamada escultura familiar. Nela, os membros reais de uma família se posicionam como em uma escultura humana. Suas relações recíprocas se exprimem nas posturas corporais assumidas, bem como nos pensamentos e sentimentos que vão surgindo. Assim, o cliente consegue reconhecer como a relação consigo mesmo e com as outras pessoas é determinada no sistema familiar por processos e estruturas ocultas. Além disso, Virginia Satir desenvolveu o método da reconstrução familiar, uma mistura de psicodrama e gestalt terapia, em que a cliente se insere em diversos papéis da história familiar e revive acontecimentos marcantes ou traumáticos. Desse modo, ele pode alterar suas próprias perspectivas. Desenvolvi uma estreita ligação e amizade com a psicóloga Jirina Prekop. Em 1970, chegou à Alemanha, vinda da Tchecoslováquia. Ela trabalhava com a chamada terapia do abraço. Mais tarde, demos seminários juntos, nos quais combinávamos essa forma terapêutica com minha constelação familiar. No início dos anos de 1980, participei de um curso da Tia esse nome é Schumfelder, 1925 a 2010, psiquiatra e diretora médica do Hospital Universitário de Hamburg-Eppendorf, oferecido por ocasião das Semanas de Psicoterapia de Lindau. Foi a primeira mulher na Alemanha a ser nomeada para uma cátedra em psiquiatria infantil e juvenil. Graças a ela, cheguei à constelação familiar. Ao empregar a escultura familiar, Tia Schumfelder trabalhava não com os membros reais da família do cliente, e sim com representantes, ou seja, com pessoas do grupo que assumiam o lugar do respectivo membro da família e o substituíam. No curso, ela me escolheu como representante do pai de um rapaz esquizofrênico. Sem nenhuma experiência, mas com autoconfiança e otimismo, deixei que me constelassem. De repente, ela moveu o representante do rapaz e eu caí em um buraco profundo. Já não era mais eu. Ao final, senti-me como em uma paisagem diferente, ampla e pacífica. Posteriormente, tornei a encontrar Tia Schumfelder nas Semanas de Psicoterapia de Lindau, e mais uma vez fiquei muito comovido com seu trabalho. Não consegui entender o que se passou na ocasião. Ela própria não deu nenhuma explicação sobre os contextos. Posteriormente, visitei Snowmass, no topo das Rocky Mountains, nos Estados Unidos, para um seminário de 4 semanas sobre terapia familiar, conduzido pelos terapeutas familiares americanos Ruth McClendon e Les Cadiz. Mais uma vez estive no papel do representante e mais uma vez passei por altos e baixos. Ainda não conseguia compreender a razão e McClendon e Cadiz tampouco me deram alguma explicação. Um ano mais tarde, Ruth McClendon e Les Cadiz vieram à Alemanha e ofereceram 2 cursos de terapia multifamiliar, nos quais trataram de 5 famílias ao mesmo tempo,
com pais e filhos, durante 5 dias. Novamente tive dificuldade para compreender o que se passou em termos mais específicos. A vivência estava ali, mas a compreensão ficou de fora. No entanto, entendi uma coisa: ali estava o futuro. Aí vem as Uma fotos, né? pausa, Cris? Sim, Uhum. sim. Podemos fazer uma pausa. Sim, tem as fotos. As fotos, para mim, vieram no meio do texto. Sim. A gente tem algumas fotos até que foram tiradas aqui no Brasil, né, com nossos colegas. Tem fotos bem antigas. Esse texto final que a Cris nos leu, vocês vão também encontrar no livro Histórias de Sucesso, né? No livro sobre constelações organizacionais, no Histórias de Sucesso, vocês têm essa parte falando um pouco da história da constelação familiar. E talvez esses 4 terapeutas finais aí foram fundamentais, né? A Virginia Satir, com o trabalho de culturas familiares. Aí a Thea, né, o nome realmente dá nó na língua, né, a Thea Schoenfelder, né, uma psiquiatra que trabalhava aí com crianças, né, e ela foi uma das, segundo Hellinger, primeiro demonstrou para ele as constelações. Demonstrou, não falou que era. E aí depois, com esse casal, né, de terapeutas familiares, a McLeodon e Kedis, ele novamente vê o mesmo fenômeno. E, novamente, essas pessoas não explicam para ele racionalmente o que é isso, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem exatamente Bert Hellinger juntando a praxis, a vivência, com as ordens do amor depois, né? Como ele vai trazendo. Então, a questão do pertencimento, a questão da precedência e hierarquia, a questão do equilíbrio de troca entre dar e tomar, que também está no trabalho de Nabi, né? Quer dizer, essa troca que acontece em todas as relações e que também está na análise transacional, né? Lembrando que a análise transacional fala que em todas as relações nós transacionamos, né? Então, o que e com que a gente está transacionando? Então, se eu começo a conversar aqui com a Cris na minha frente, será que sou eu adulto que está falando com a Cris? Ou, de repente, sou eu meio moleque, criança, fazendo uma brincadeira com a Cris? Será que é a adulta da Cris que está me ouvindo? Será que é a mãe Cris séria que está me ouvindo? A mãe amorosa Cris que está me ouvindo? Quer dizer, são as várias partes em nós que transacionam e que trocam. E isso acontece com todos nós, não tem jeito. A questão que é trazida aqui é qual que é meu nível de consciência em relação a isso. Eu consigo perceber que essas transações estão acontecendo? De que forma? Com qual qualidade? Né? E aí a gente tem Bert Hellinger dedicando, né, tudo isso aqui para nos dar todas as indicações bibliográficas, referências teóricas de onde ele bebeu. Né? Vocês querem fazer um pouquinho de como o Bert Hellinger faz? Está tudo aqui. Né? É só fazer esse percurso dele. Né? Vocês viram que foi um percurso passando por profissionais assim, de muito calibre, né? E alguns, como a gente viu agora recentemente, ainda atuando, né? Como o Gilligan e o Dilth, né? E outros já, de certa forma, nos deixaram, como Virginia Satir, né? Mas, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem o trabalho de colegas que trazem o modelo de validação humana, né, que foi desenvolvido por Virginia Satir, né, para o Brasil, né, assim como também o Gilligan e o Dilth, né? Então, hoje aqui no Brasil a gente pode aprender todas essas técnicas, a gente tem institutos aqui, né? São percursos que a gente pode fazer junto com as constelações ou em algum outro momento. Mas muitas vezes as pessoas me perguntam, tá, mas eu tenho que fazer tudo isso para ser um facilitador? Não, não precisa. Mas é importante saber que isso faz parte da história da constelação, né? Da constelação de Bert Hellinger, né? E ele mostra essas pontas,
né? Ele vai nos mostrando cronologicamente como, desde o momento em que ele deixa a ordem, né, ele vai se aprofundando em várias terapêuticas, porque realmente ele é uma pessoa que tinha um grande interesse aí no ser humano, nas relações humanas, e estava a serviço delas. Até aqui, alguém gostaria de fazer uma colocação, gostaria de colocar alguma coisa da leitura da Cris, que eu falei, alguma dúvida? Ok. Então, vamos seguir para o próximo capítulo. Por favor, Cris. A descoberta da constelação familiar. Portanto, a constelação familiar não foi um conhecimento que caiu do céu para mim. Ao contrário, os trabalhos de tia Schonfeld, Virginia Satir, Ruth McClendon e Les Cadiz me transmitiram uma ideia das relações de causa e efeito emocionais até então desconhecidas. O acesso a elas me foi facilitado essencialmente pela teoria do script, que eu apresentara durante muito tempo em meus cursos. Seu criador, Eric Berne, descobrira que vivemos nossa vida segundo um plano secreto, como se seguíssemos um roteiro que apresentamos no palco da vida de maneira quase literal. Contudo, constatei que há frases nesse roteiro que não se adaptam à própria vida. Essa percepção me ocorreu em uma conversa com meu amigo Rüdiger Rogol. É Rüdiger mesmo ou é Rüdiger? Tá certo, Rüdiger. Ele me falava da teoria do script de um cliente que nomeou o conto de fadas da Branca de Neve como história da primeira infância e a saga de Cassandra como história dos últimos 2 anos. Na mitologia grega, Cassandra é a bela filha do rei Príamo, de Troia. O deus Apolo apaixona-se por ela e lhe confere o dom de ver o futuro. Porém, Cassandra o despreza, e Apolo amaldiçoa o dom que lhe deu. Ninguém deveria acreditar em suas profecias. Em vão, ela adverte sobre a queda de Troia. Depois que a cidade é tomada, Cassandra é violentada por Ajax e Lócrida no templo de Atenas e levada por Agamenon como escrava a Micenas, onde Agamenon é assassinado por sua esposa Clitemnestra e seu amante Egisto. Cassandra tem o mesmo destino. Na história da Branca de Neve, a bela filha do rei deveria ser morta por ordem da madrasta malvada. No entanto, consegue fugir para a casa dos 7 anões. A frase que unia essas duas histórias na teoria do script dizia: uma jovem de sangue nobre sai de casa. Em seguida, Rüdiger Rogol pediu ao cliente que dissesse essa frase a seu pai, que lhe respondeu o seguinte: está na hora de lhe contar. Antes de me casar com sua mãe, eu tinha outra mulher com quem tive uma filha. No entanto, vivíamos no interior, onde um filho fora do casamento não era possível, era visto como bastardo. Para proteger a menina, nós a mandamos para outra família. O cliente não sabia de nada disso. Mesmo assim, representou sua meia-irmã no script da vida. Quando ouvi essa história, fiquei eletrizado, pois tinha passado por uma experiência semelhante. Um de meus clientes nomeou como script a tragédia Otelo, de Shakespeare. Na peça, o general Otelo, incitado por uma intriga, mata sua mulher Desdémona, por ciúme, e, em seguida, comete suicídio. Eric Berne partiu do princípio de que os scripts surgem por meio de instruções negativas dos pais na infância. Contudo, uma criança não tem como vivenciar em si mesma o que significa a figura de Otelo. Por isso, perguntei ao cliente: quem na sua família matou alguém por ciúmes? Ou por ciúme? E ele respondeu: meu avô matou seu rival. De repente, ficou claro para mim que a maioria dos scripts não está relacionada a experiências pessoais. Ao contrário, são assumidos por outros membros da família. O script que desempenhamos em nossa vida já foi apresentado antes por outra pessoa de nossa família. No fundo, nós o assumimos e repetimos. Nesse momento, entendi o que significa envolvimento.
Em nossa vida, estamos envolvidos no destino de outra pessoa. Também entendi o que leva a esse envolvimento. Estamos envolvidos no destino de pessoas que se perderam de nossa família porque foram esquecidas ou excluídas por ela. De repente, compreendi o que ocorre nas constelações familiares. Por meio do representante, vem à luz quem são esses excluídos e como podem ser trazidos de volta para a família e nosso coração, aliviando o sofrimento de muitos. Ao mesmo tempo, ao escrever uma palestra sobre culpa e inocência em sistemas, entendi que é uma ordem original. Nos sistemas, os que vêm primeiro têm a preferência em relação aos que vêm depois. Para mim, essa foi a descoberta da constelação familiar. As outras ordens, que chamei de ordens do amor e que predominam nos sistemas familiares, revelaram-se para mim na meditação. Assim, passo várias horas por dia. Só um instantinho. Perdão. Não, aqui a gente tem uma maravilhosa definição de constelação familiar, né? E por muito tempo o Bert Hellinger falava isso, né? A constelação familiar, ela traz à luz dinâmicas ocultas, e através dessas dinâmicas ocultas, pessoas que foram excluídas, foram deixadas de lado. Existe uma questão aqui que é muito importante, né? Quando o Bert Hellinger lança, junto com Gunther Weber, o livro A Simetria Oculta do Amor, muitos terapeutas começaram a utilizar as frases de solução de uma forma um tanto quanto... Eles literalmente recortavam e colavam as frases, né, ditas, as frases de solução. E o que a gente percebe é que Bert Hellinger começa a silenciar, né? Por mais que ele soubesse da dinâmica, ele não a falava, né? O meu professor, o Peter Stelter, ele sempre falava: é muito difícil não interpretar, né? A interpretação, ela vem do ego, né? E um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicanalista, ele fica com um comichão, ele quer fazer uma interpretação, né? E aí o Peter me falava: descreva o que está acontecendo para o cliente, só descreva. E deixe que ele faça a interpretação, ele nomeie quem é quem. Então, muitas vezes, a gente olha para uma cena e o cliente pergunta: quem é esse? Não sei. Ele é necessário, ele está nesse lugar. E depois de um certo tempo, a gente percebe que o cliente fala: lembrei de uma história. Às vezes ele conta a história, às vezes não. E quando ele não conta a história, às vezes até melhor, porque isso vai atuando nele, né? Então, essa que é a questão. A constelação, ela vai silenciando. E aí, talvez, com alguns terapeutas que tenham a necessidade de fechar, deixam em aberto. Isso é melhor para o cliente. O cliente, em sua alma, o campo sabe quem é quem. O terapeuta não precisa saber, né? O terapeuta não precisa ser sabichão, né? E, querendo ou não, por mais que Sigmund Freud era psicanalista e falava da análise e tal, ele também alertava muitos psicanalistas: não queiram saber mais do cliente, do paciente, do que ele próprio. Ele sabe mais sobre ele do que você. Então, não entre nesse lugar de tipo, eu vou, né, falar sobre você. Não. Então, é bonito essa passagem, porque ela fala tanto do começo das constelações, e aí depois daquela segunda passagem, uma frase que talvez vocês já tenham lido, ouvido, da constelação familiar surge uma imagem. Se deixamos essa imagem atuar, ela atua profundamente na alma do seu cliente. Ou seja, a imagem, aquela colocação. Só isso. O essencial é simples, né? Então, são os movimentos aí feitos por Bert Hellinger. Então, eu só quis fazer esse parênteses. A gente pode seguir. Como todos os grandes conhecimentos, aquilo que mais tarde conduziria à constelação familiar anunciou-se ao mesmo tempo em diversas mentes brilhantes. Era como se uma ideia do grandioso que atua nos sistemas familiares já se houvesse propagado entre várias pessoas.
Entre elas, certamente, se contavam Eric Berne, T. Schoffer e Virginia Satir, Ruth McClendon e Les Cadiz, Jeff Zeig e Ivan Nag. O grande psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, de 1875 a 1961, já escrevera em sua biografia, publicada em 1962, em edição póstuma: quando trabalhei com as árvores genealógicas, compreendi a estranha comunhão de destinos que me ligava a meus antepassados. Tenho uma forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem resposta por parte de meus pais, meus avós e outros antepassados. Muitas vezes parece haver em uma família um karma impessoal que é transmitido dos pais para os filhos. Sempre pensei que teria de responder a perguntas que o destino já propusera aos meus antepassados, sem que estes lhes houvessem dado qualquer resposta, ou melhor, que deveria terminar ou simplesmente prosseguir, tratando de problemas que as épocas anteriores haviam deixado em suspenso. Carl Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, organização e edição de Aniela Jaffe, aí tem os nomes, da edição, ok. Impressiona-me ver que cerca de 10 anos antes do surgimento da constelação familiar, Carl Gustav Jung já havia desenvolvido uma sensibilidade para os envolvimentos na família. Até hoje, sou grato a todos os mestres que me levaram a compreender as leis que regem os sistemas familiares. Vejo como uma grande dádiva o fato de poder reconhecer isso. Alguma força, seja ela qual for, deu-me esse conhecimento. Talvez Einstein dissesse que foi a força do pensamento, pois, quando lhe perguntaram o que o levara à teoria da relatividade, coerentemente ele respondeu que havia sido a constante reflexão a respeito. Quanto a mim, acredito que a compreensão de contextos maiores também é sempre uma graça. Por isso, olho com grande humildade para o que pude realizar com a constelação familiar. Nunca poderia sonhar que um dia aquilo que chamo de ajuda para a vida seria praticado no mundo inteiro e, com ela, eu pudesse ajudar tantas pessoas, realizar-me com felicidade e profunda gratidão por meu destino. Quando nos sentimos especialmente bem-sucedidos, quando aquilo que empreendemos serve à vida. Nesse sentido, o maior sucesso é um filho, e mais tarde, tudo que o torna apto para a vida até que ele possa transmiti-la. Aquilo que conseguimos fazer de um modo que sirva à nossa vida e à alheia é um sucesso permanente. Com essa realização, a vida é mantida e transmitida. Temos orgulho desses sucessos? De uma boa maneira, sim. Os pais têm orgulho dos filhos e, quando realizamos bem alguma coisa que trará bons frutos, também ficamos orgulhosos. Nesse caso, o orgulho é a felicidade mostrada externamente por termos servido a vida de uma boa maneira. Esses sucessos são permanentes, pois a vida continua com eles. Vitórias também são sucessos. Sucessos pessoais quando nos mostramos os melhores em um desafio. A competição pelo melhor lugar e as energias que ela libera servem à vida. Todos que participam de uma competição, bem como aqueles aos quais ela é imposta para que sobrevivam, levam a vida adiante, mesmo quando submetidos a um caso especial. Toda vida tem de se impor e é bem-sucedida quando faz. Em todas as áreas da vida, temos de enfrentar o desafio e assumir um comportamento positivo em relação a ele. Muitos que se encontram juntos em uma competição podem se unir para obterem resultados melhores do que teriam se estivessem sozinhos. Seu sucesso se torna coletivo e beneficia muitos. Nesse caso, é menos o indivíduo e mais o grupo a sentir-se orgulhoso. Muitos sucessos destroem, sobretudo, aqueles que permanecem centrados em si mesmos, sem servir à vida, a menos que também os coloquemos a serviço da vida. Esses sucessos são uma realização pessoal e pressupõem uma ação pessoal. Crescemos com eles.
Não se pode dizer o mesmo dos sucessos que se dão à custa dos outros, sobretudo da vida deles e de sua família. Como podemos ter nosso próprio sucesso de maneira correta? Quando, por meio de nosso sucesso, os outros são beneficiados em sua vida. Esses sucessos fazem a nós e aos outros felizes. Obrigado, Cris. Obrigado pela sua leitura até aqui. Eu só gostaria de ainda retroceder um pouco no que ele fala de Busnamère e Nadi, né? Isso foi uma parte muito importante também dentro da psicologia, o olhar para o intergeracional, o intrageracional e o transgeracional, né? Ou seja, intergeracional, intrafamiliar, aquilo que acontece dentro papai, mamãe e filhos, nessa dinâmica da família nuclear. O transgeracional, aí a gente está falando já de várias gerações, né? Que ele agora retoma aí com Carl Gustav Jung, falando exatamente dessas tarefas deixadas, né, por ancestrais, né? E não só na autobiografia de Jung, como no livro vermelho de Jung, ele fala muito desses fios que o liga a um inconsciente arquetípico, em parte familiar, em parte pessoal, em parte sistêmico, né? Então, são várias reflexões aí. Eu lembro que a professora Ursula Frank, ela sempre brincava com a gente quando a gente perguntava, mas o que é um transe, o que é um transe, o que é um trauma biográfico e o que é um transe, o que é um trauma sistêmico. E aí ela falava, olha, o biográfico é do teu nariz para frente, o sistêmico é do teu nariz para trás. Né? Ou seja, tudo aquilo que veio, né, antes, até a pontinha do teu nariz é o sistêmico. Do nariz para frente, o que você vai fazer, o que você vai realizar é o teu biográfico. Como você vai realizar ele, né? Logicamente que esse anterior, ele nos molda, ele nos influencia, ele nos dá parâmetros, né, de decisão, inclusive. E aí a gente volta para aquela brincadeira que o Marcos e eu fizemos com vocês há um tempo atrás, né? Quem aqui acredita em livre-arbítrio, né? E que a gente brincou. Sim, existe o livre-arbítrio, mas a partir da consciência do destino, né? Destino é exatamente isso que veio muito tempo antes. Não só com a questão do papai e da mamãe, do vovô da vovó, mas assim, da própria humanidade, né? Que é o que o Jung fala, né? Nós temos em nós o homem primevo, né? Então, dentro das células do nosso corpo, nós temos ligação com o inconsciente do primeiro homem, da primeira mulher, talvez falando, da primeira mulher e depois do primeiro homem, e assim por diante. Isso vai reverberando em nós, né? E muitas vezes a gente tem acesso a isso através de sonhos, através de metáforas, de imagens. Então, foi uma bela leitura aí da Cris até aqui. Vocês gostariam de fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade, por favor. Renê, não vejo ninguém com a mão levantada, mas o Marco Aurélio deixou um registro aqui no chat. Ele falou, com esta parábola do nariz, vejo que tem uma enorme carga sistêmica, risos. Eu também, Marco. Ok, é uma boa colocação. Sim. E é interessante que no alemão a gente fala, né? Siga para onde seu nariz aponta, né? E aí fala do cara sonhador, né? Tem um personagem na Alemanha que ele sempre olhava para o céu, né? Então ele vai causando vários acidentes, ele se machuca, mas ele não percebe porque ele sempre está olhando para o céu, ele sempre está sonhando, né? E aí tem o outro que sempre está olhando para o chão. E a mesma coisa acontece, né? Ele se machuca, ele se quebra, ele nunca sabe o que está acontecendo, porque ele está olhando para o chão. E aí a metáfora final é: você está olhando para cima, está olhando para baixo, ou você está olhando para aquilo que se mostra na sua frente e tomando consciência daquilo, né? Então, para onde aponta o teu nariz? Para onde aponta a tua biografia? É muito para cima? É muito para baixo? Ou você está seguindo o seu caminho, né? Logicamente, metáforas e interpretações que a gente pode tirar disso, né? Mas muito boa aí, Marco, né? Todos nós com os nossos narizes e o nosso destino aí,
alguns destinos grandes, outros finos, outros grossos, outros de batatinha, outros arrebitadinhos, vários destinos aí, né? E, logicamente, só nós podemos tirar o melhor disso, né? Cabe a nós tirar o melhor disso. Larissa, a palavra é tua. E a Cris compartilhou o nome do livro que ela referiu quando ela colocou. E o Marco também falou assim que o pai dele sempre falava, olhar para o chão, a terra puxa. Puxa mesmo, né? A gente usa essa metáfora até na psicologia, viu, Marcos? É muito comum que os nossos pacientes depressivos, pela linguagem corporal deles, eles têm uma rotação de ombro para dentro e geralmente o nariz aponta para baixo. Então, eles são mais introspectivos, né? Então, a gente estimula com esses pacientes, logicamente, dentro das possibilidades deles, uma maior abertura peitoral e um enfrentamento, um encarar as situações, né? Assim como pacientes muito sonhadores, às vezes a gente aterra eles, né? A gente puxa a bexiga, né? Vem pro chão, dá uma aterrada aqui e vamos fazer esse sonho dar certo, mas precisa ter chão para esse sonho dar certo. Então, são como se diz, os dizeres populares são fantásticos para isso, né? Porque são também formas de metáfora, né? A sabedoria popular a serviço da gente. Ô, Renê, deixa eu me fazer uma pergunta, só fazendo um pouquinho anterior a isso que você está falando, a respeito dos scripts. Isso aqui está martelando um pouco na minha cabeça. E quando se sabe qual é a história, como se faz para sair dela? A questão não é sair dela, a questão é você entrar nela com consciência. Entrar? Mas já entrar você está vivendo. Então, mas esse que é engraçado, né? Essa que é o pulo do gato, né? Às vezes a gente está dentro dela, mas a gente quer fugir dela o tempo todo. Então a gente não está dentro dela. A gente está evitando ela a partir do que a gente sabe dela. Então, assim como o processo de psicoterapia, o processo de psicoterapia é um processo de tomada de consciência, né? E aí, de repente, você vira e fala, mas essa caca sou eu? A partir daí, dessa caca, você consegue transformar. Agora, enquanto eu ficava distribuindo caca para tudo que é pelado, não, essa é a caca da mamãe, essa é a caca do papai, essa é a caca do presidente, essa é a caca da Larissa. Então, eu não faço nada, né? Né? Quanta caca em cima de mim? Não, toma a caca, quer dizer, entra na história, né? Toma consciência da história, e aí vem um outro passo. Diferencia o que é seu e o que é das pessoas do seu sistema familiar dentro dessa história. Como, por exemplo, às vezes você é a Cinderela, às vezes você é a Malévola. Eu acho que a Malévola é da Cinderela, né, gente? Estou confundindo aqui. Mas é a madrasta, né? Às vezes você é a bruxa malvada. Né? Entra em contato e diferencia. E a partir dessa diferenciação, a gente começa a perceber a profundidade dos personagens. Né? Porque uma história, quando ela é contada, um script, quando ela é contado, ele é curto. Mas no nosso corpo, ele é gigantesco. Ele tem detalhes, ele tem colorido. Né? E é isso, através desse script, muitas vezes em terapia a gente vai interpretar ele várias vezes. Né? Seja pelo olho da mente, seja numa dramatização com almofadas, com cadeiras, seja numa constelação familiar, né? Que é o trabalho que o Peter e a Tsuyuko faziam, né? De você interpretar, se vestir e fazer seu conto de fada predileto, né? Você constelar o seu script, né? E aí surgem percepções, feedbacks, insights do que é isso. Que carga é essa? Né? Lembra aquela frase que Bert Hellinger falava? Agora eu vejo. Sempre estava lá. Sempre esteve lá. Mas agora eu vejo. E quando eu vejo, eu reconheço. E quando eu reconheço, eu aceito. E quando eu aceito, eu vou ter que fazer algo a partir daí. Ou eu vou tentar excluir isso, e aí eu volto para a estaca zero,
ou eu vou tentar integrar isso, né? E a gente vai talvez pular sentimento, né? Que aí existe uma diferenciação aí entre o aceitar e o assentir. E esse talvez seja a jornada do herói de cada um de nós, né? Todos nós temos aí nossos scripts, todos nós temos aí nossos contos de fadas, né? Só que nós, às vezes, nós somos coadjuvantes da nossa história, às vezes a gente é protagonista. E quando eu sou protagonista, como que essa história vai seguir de agora em diante? Até então foi assim. Agora que eu sei, daqui para frente, como vai ser, né? E aí você vai sendo protagonista da sua história, do seu conto, né? Então, por isso que as metáforas, elas são plásticas, né? Elas não são fixas. E talvez por isso a Bíblia é uma obra tão rica, porque ela é rica de metáforas, né? Então, algumas atemporais, né? Que permitem múltiplas formas de interpretação. Isso, ao mesmo tempo que é bonito, é perigoso também, né? De você usar isso como uma forma de manipulação, né? Mas até aí, todos nós somos co-criadores e co-responsáveis, né? Então, eu não posso dizer que a crise me manipulou, porque na hora que eu estou falando que a crise me manipulou, eu estou falando eu deixei que a crise me manipulasse, né? Então, existe uma relação muito próxima entre os dois, né? Então, não sei se eu respondi, Cris. Larissa, é contigo essa aí, eu nem vou falar nada, você que recebeu. Pelo sorriso da Cris, acho que foi respondido, né? E o João agradece aqui, e com esses agradecimentos, nós registramos mais uma vez aqui nosso carinho, Renê, por você, pela sua entrega, pela sua disposição aqui conosco, sua disponibilidade, sua presença, sua generosidade. Cris, linda leitura. Então, até a próxima terça-feira, pessoal. E só para a gente deixar aqui registrado que nós paramos na página 135, vamos começar o capítulo 8 na próxima semana. Então, tá. Combinado, então? Combinado, obrigada. Foi ótimo, muito obrigada. Joia, muito obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima terça. Cuidem-se bem. Obrigada. Tchau.